Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa entrevistada hoje é a advogada Hilda Maria Couto Monte. Ela que também é professora do SESMAC da área de Direito de Família, que lançou um livro no dia 10 deste mês sobre as consequências do consumismo nas famílias. O título do livro é A Interferência do Consumismo nas Relações Paterno-Filiais Contemporâneas, publicado pela editora Lumen Juris. Portanto, eu agradeço antecipadamente a doutora Hilda Maria por estar aqui conosco, dando essa contribuição numa discussão que está na ordem do dia. É uma temática atualíssima. Portanto, eu pergunto à professora, Hilda Maria, o que a levou a escrever este livro, a trabalhar essa temática, já que a senhora tem 17 anos na atividade na Vara de Família. Agradeço a oportunidade, Gorete, para a divulgação desse trabalho. Foi um trabalho que, na verdade, o que me levou a tratar dessa temática, primeiramente eu quero dizer que eu sou uma mãe de 4 filhos. E, apesar da gente estar na área jurídica, no mundo jurídico e tal, a gente às vezes para pensar, peraí, né? Eu estudo as leis, transmito as leis, e o que eu tenho visto é que aquilo que a lei prepondera, né, a convivência familiar sadia, a família tendo uma função a cumprir na sociedade, o tratamento entre pais e filhos, a gente não vê muito nas varas de família, evidentemente, onde desembocam todos os problemas familiares para serem como se diz, sanados pelo judiciário, e, ao mesmo tempo, dentro de casa, com os colegas dos meus filhos, observando o meio social em que a gente vive, a coisa está um pouco gritante, né? Eu estava aqui, eu comecei a imaginar, por exemplo, que muitas vezes eu tinha dias que eu saía de casa e muitas vezes eu voltava e às vezes o primeiro verbo que os meus pequenos falavam era: mamãe, compra isso, compra aquilo. E às vezes assim, peraí, o pai e a mãe hoje, eu comecei a observar isso, né? O pai e a mãe hoje está meio como um banco, né? Você é banco, eu sou o banco. Aí você vem cá, ninguém vai dar beijo na mamãe, puxava aquele negócio todo, aí remediava a situação, e aí a gente começa a refletir. Que isso não é algo isolado. Não é algo isolado. Você vê comportamento. Exato. Você vê o filho, por exemplo, e isso eu conversando com as mães, a gente tem grupos de zap, todo mundo sabe que a gente tem isso aí, e as mães dizendo o seguinte: olha, tá difícil tirar meu filho dos serviços de internet, porque eles passam o dia todo na internet, não querem saber de estudar. Eu acho que pai e mãe, né? Pai e mãe que esteja me ouvindo aqui, as notas caindo, né? E gerando intrigas entre os pais. Você não vai não vai deixar eu ir para a internet, só 1 hora de internet, e começa a ter alguns dissabores dentro da família, algumas alteração realmente das relações sadias. E você começa a ver assim, peraí, quando eu olho a minha época, né, que foi um tempinho aí, né, a gente sentava na mesa, comia olho no olho, né, olhava olho no olho, perguntávamos como eram as nossas relações, como foi hoje, né, como foi seu dia hoje, e participávamos muito mais ativamente. Hoje você deixa o seu filho com a babá, trabalha o dia inteiro para manter um padrão. Porque aquela história, hoje em dia, antigamente a gente dizia, né, que o conflito era entre ser e o ter. Hoje é o ser e o parecer. Você tem que parecer que está super bem, que está dando tudo pro seu filho, o último iPod. A qualquer preço, né? A qualquer preço, às vezes você está até frito, né? Mas aí você tem que parecer, as aparências e aquela coisa toda. E ao mesmo tempo eu comecei a perceber que tudo isso faz parte de uma cultura em que nós adentramos. Evoluímos para um tipo de cultura que não é normal e nem solidifica as relações entre pais e filhos humanas. Ao contrário, ela tira muito do humano e deixa mais as relações meio que coisificadas, né? Os filhos veem dos pais como bancos e os pais veem dos filhos como diz um sociólogo que eu trato na minha obra, Zygmunt Bauman, até faleceu, né, polonês,
os pais veem os filhos hoje, né, como objetos de consumo emocional. Mas nesse contexto, professora Hilda, os pais não têm a responsabilidade também nesse processo? Porque eles é que dão a tônica do relacionamento familiar. Né? Gorete, isso é fantástico você ter colocado esse ponto, porque é o seguinte, o Código Civil nosso, e aí a questão que eu vou até fazer esse link aqui da história, porque nós, normalmente, quem é operador do direito e tudo, ele parte do jurídico para o social. Como eu falei para você, eu vim de uma análise social para o jurídico. Eu fiz um caminho inverso, que foi eu fui até motivo, o pessoal dizendo, você não vai conseguir, isso aí você não vai conseguir. É um espírito vanguardista, né? Entendeu? Assim, você imagine você inverter a ordem e trazer. Eu comecei a perceber justamente isso, porque o código, a nossa legislação de família, diz que compete no artigo 1634 do Código Civil, que compete aos pais a criação e a educação dos filhos. Criação e educação é também transmissão de valores e cultura, né? E de valores dentro de uma sociedade, de sentimentos, né? E valores dentro de uma sociedade. Então, o pai e a mãe, ele tem a rédea dessa responsabilidade. Só que, se você imaginar que esses pais estão dentro de um contexto também em que eles são bombardeados, um estudo de Juliette Score, e também que teve um estudo similar no Brasil e que os dados, coincidentemente, foram extremamente parecidos. 80% do consumo dos pais é influenciado pelos filhos. Não saber dizer não quando pode. Não saber dizer não quando pode. E outra, a nossa geração, digamos, a geração um pouco mais assim, ela podia sair na rua para jogar chimbra, peão. Hoje em dia você tem um caos de segurança pública, então você é forçado como pai a deixar o seu filho enclausurado dentro de casa e aí você dá o computador para ele, dá as atratividades que envolvem os equipamentos para o consumo, porque você não pode deixar seu filho lá de fora. Né? Então tem todo esse contexto aí que contribui que você, pai, que tem a responsabilidade, não tenha como... Mas até dentro de casa, numa situação de confinamento, entre aspas, mães e pais que dedicam o seu tempo à educação dos filhos e não fica com o celular também ao lado dos filhos, operando o WhatsApp ou o Instagram, dando a ele a presença física mais compartilhada, isso minimiza também os efeitos nocivos de transferir para ontem a educação dos filhos, para a babá, não é? Ou mesmo a tecnologia, não? Exato. O adulto, ele é bombardeado e ele precisa se policiar em relação a essa questão. Eu ficava chocada e ainda fico quando eu ia para um restaurante, por exemplo, e você vê, eu acho que muitas pessoas aqui já viram isso. Tá, o pai, uma carreira de 3 filhos de idades distintas, até um bebê, e a mãe, mas ninguém conversa entre si na hora estão ali para se alimentar. De repente conversa até pelo WhatsApp. Você conversa pelo WhatsApp. Eu vi um casal uma vez conversando pelo WhatsApp. Eu fiquei observando aquilo ali. Isso mina a relação. Isso mina, e isso acontece, isso que vai para a rua, é um reflexo do que está em casa. Exatamente. Né? É um reflexo que está em casa. Então, o livro, ele clama por uma conscientização dos pais. Através da educação, as escolas têm que chamar, têm que fazer reuniões. Nós temos que abordar esse tema, tem que despertar para esse tema que a gente está indo na maré e ninguém... Eu mesma digo isso aí, né? O tema me fez refletir sobre isso. Pois é, por exemplo, em casa pode-se estabelecer algumas regrinhas, por exemplo, a hora do almoço, do café da manhã, do jantar, ninguém usar celular. Não há necessidade para isso, né? Preservar esse momento em que a família está reunida para realmente conversar, a não ser que ela já tenha sido contaminada pelo vírus da tecnologia, que não permite essa conversa. Agora tem uma coisa bem interessante isso, porque é o seguinte... A lei diz que os pais têm a autoridade. Só que o que a lei diz, e tudo que eu falei aqui da lei,
E a realidade social, a realidade das famílias hoje é um fosso. Como a gente vê hoje, Entendeu? como a gente pode exemplificar hoje situações e que denotam a falta de autoridade de pai e mãe? Exato. O pai e a mãe de hoje, ele vive com a culpa da ausência. É difícil você chegar, tá com a culpa, a questão até psicológica, da culpa, você passar o dia todo fora de casa, você chega em casa, você quer, qual é a forma que você pensa, da forma mais, né, de cativar o seu filho? O imediatismo. O imediatismo. Eu vou dar o que o meu filho quer. Porque assim, você, é uma coisa até psicológica, você se sente acalmado naquilo ali, que você está na deficiência da sua educação. E por outro lado, também não tem nada para... Os aborrecimentos ficam, né, ali, você vai levando com a barriga, mas só que essa questão de levar com a barriga dos pais, hoje, vai explodir lá na frente, nas varas de família. O que eu tenho visto nas varas de família, acredito que as juízas daqui, o pessoal da justiça da vara de família, são coisas estarrecedoras, que nem parece que aquilo é uma família. Por exemplo, famílias, filhos que brigam por herança quando os pais ainda estão em vida. Os pais estão em vida, filhos que se degladeiam assim nas ações de curatela, de interdição dos pais, porque pais têm dinheiro ou têm uma pensão e esses filhos querem ficar com os cartões, então querem ser curadores por conta disso. Não de uma forma agressiva. De uma forma agressiva, estampada. Então, aí ficam acusações mútuas e a gente vê aquela bagaceira, como diz da família. Teve um autor, uma vez, de Direito de Família, que disse assim, olha, a vara de família é onde estão os dejetos da família. Ali vão os restos mortais e o juiz vai ter que emendar aquilo que, às vezes, nem é emendável. Então, fraturas expostas. Exatamente. Uma outra coisa é o chamado fator amolação. Da mesma forma que as crianças são bombardeadas pela internet, pela televisão, né? Compre isso, não sei o que, fazendo propagandas, e há muitas delas abusivas, elas vão amolar os seus pais. E os seus pais, muitas vezes, aí você diz assim, por que ele não controla? Às vezes o pai sabe, ele tem consciência, o livro traz várias pesquisas. Eles têm a consciência? Tem consciência, às vezes assim, olha, e quais foram as respostas, né? O último capítulo fala sobre isso, quais são as respostas mais comuns? Aí eu dei para que ele não me amolasse mais, não aguentava mais, o menino pedia a boneca a menina pedia a boneca todo dia. O outro diz assim, eu dei porque eu tenho dinheiro. Tem pai que diz isso. Né? Responde assim. Você responde dessa forma. Outros dizem assim, não, eu dei porque, como é que se diz, a culpa da ausência, né? Eu passo muito tempo, a bichinha fica aí, eu vou dar a boneca, né? O outro assim, eu quero me livrar, eu não quero confusão, tudo que quiser, eu não posso dar, dou. Então, assim, você vê que... Isso é um mal que os pais cometem à formação dos filhos, sobretudo quando eles chegam à fase adulta. Que o nível de exigência na infância é perfeitamente compatível, mas quando eles chegam à fase adulta, esse pedido vai para objetos bem mais caros, né? Isso. Carro, outra... Tem uma pesquisa, eu cito aí, então dizem, inclusive, que antigamente os filhos iam para a concessionária com os pais para escolher a cor do carro. Hoje os filhos vão para escolher o carro. E, de fato, né, influenciando nesse sentido. Se você nota, em alguns países é proibido propaganda de objetos de adultos com personagens infantis. Por que o marketing coloca isso? Para justamente a criança, papai, olha, aquilo é o motor do camaleãozinho. É o inconsciente coletivo. É um inconsciente. É um inconsciente. Está sendo trabalhado de forma sutil. E veja bem, as relações de família são relações que tem que ter os altos e os baixos. Você tem que, na família, é onde se constrói a personalidade da pessoa, onde se sedimenta a personalidade da pessoa. Você está criando ali uma personalidade hedonista, né, materialista, e que não vai ter a noção de família. O vazio existencial dessas crianças no futuro, problemas de psicológicos, de baixa autoestima, tudo isso está comprovado cientificamente. A ligação disso com a forma dos pais estarem lidando com essa cultura do consumismo. E eu quero deixar bem claro aqui,
o livro ele não faz crítica ao consumo. O consumo, todos nós temos que consumir. É necessário. É necessário. Dentro do que é básico. Digestão, ingestão e excreção. Então, o consumo é necessário. Mas o que a gente critica, o consumismo, é algo diferente. É algo que marca essa geração que está sendo bombardeada de forma... E a gente tem que levantar as espadas e, pelo menos, reagir de alguma forma. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Hilda Maria Couto Monte, ela que é professora do SESMAC na área do Direito da Família e lançou um livro, dia 10 deste mês, que trata das consequências do consumismo nas famílias. O livro, intitulado A Interferência do Consumismo nas Relações Paterno-Filiais Contemporâneas. E é um livro que está na ordem do dia para um problema que atinge praticamente todas as famílias atualmente. Portanto, eu pergunto agora à professora sobre os capítulos do livro. No primeiro capítulo, ele traz reflexões conceituais específicas relacionadas às distinções doutrinárias quanto ao consumo e ao consumismo, que era aquilo que a gente falava no final do bloco anterior. Como é uma temática, eu não podia me ater apenas ao direito nisso, porque é uma temática que tem seu lastro na sociedade. Né? Já dizia o famoso Ponte Miranda, né, que o direito nasce da sociedade, né, e a gente tinha que partir daí. Então, eu precisava de uma abordagem no livro multidisciplinar, que é um desafio para quem é da área jurídica, que está muito atenta à dogmática jurídica, né? E aí, o que foi que eu fiz? O livro, ele inicia-se justamente com a distinção entre consumo e consumismo e a evolução da sociedade até chegar onde nós estamos. Qual é a mídia, né? E aí eu falo da mídia, eu falo de várias questões, né, relacionadas ao consumo e ao consumismo. Não tenho nenhum despodoramento aqui de dizer que procurei em fontes internacionais, até porque é um tema muito pouco falado no Brasil, né? De certa forma, essa ponte com o direito de família, eu não achei ninguém que tenha feito nesse sentido. Até porque um país em desenvolvimento como o Brasil ainda está muito aquém, né, dessa consciência do que é o consumo e o consumismo para o efeito de propagandear o econômico, o poder econômico. O poder econômico. E aí o que acontece? O primeiro capítulo é um capítulo bem sociológico. Da natureza. Da natureza. E eu acho interessante porque assim, eu começo a falar do que acontece. Você vai se identificar, a gente que vai lendo, nós vamos lendo o capítulo, vamos em situações específicas. As situações assim, nós estamos vivendo isso. Então qualquer pessoa leiga que lê, o livro foi feito de uma forma simples, mas científica, né? Ele vai, e eu trago a abordagem de vários autores. O segundo capítulo, ele já vai abordar a questão do Estado, a globalização, né? Então eu começo a tratar, e a questão principalmente da reificação, ou seja, a coisificação das relações interpessoais. Então aquilo que foi do consumismo, aquela cultura, trazendo aí o Estado sob os pés, porque se você for, eu faço uma análise aí, o Estado ele contribui também. De que forma diretamente? Muito, muito. Por exemplo, não temos de forma enfática, até pouco tempo atrás, nós, inclusive um pouco antes até do Código de Defesa do Consumidor, normas que combatam esse incentivo ao consumo exacerbado. E o abuso da propaganda infanto-juvenil. É verdade. E às vezes sai em spam na internet, está na internet, está aparecendo um monte de coisa bombardeando a criança. Então, o que é isso? Né? Os horários dessas propagandas, né, e tudo. Então, a gente não tem lei sobre isso. Como se o Estado dissesse assim, olha, não, eu vou financiar isso mesmo. Né? Se você olha no Congresso Nacional, a maioria dos decretos e outras coisas mais que vão para o Congresso é abertura de crédito, quer dizer, é só os interesses econômicos. Né? Temos aí estatutos da família e tudo para serem votados que nunca foram.
Então, a família realmente não está muito na prioridade do nosso sistema, do nosso país, e todo mundo sabe disso. Né? Então eu faço realmente uma crítica e o papel do Estado e também a questão controle da publicidade infantil. Da publicidade, eu falo da questão, o Estado participando com, por exemplo, a fiscalização através de órgãos como o Ministério Público e outros, da abusividade dessas publicidades e também de crimes contra menores que são normalmente feitos pela internet, que eu abordo também. Eu trago dados estatísticos aí que fazem um link entre o que nós estamos vivenciando e o aumento de pedofilia na família, pais que estupram, padrastos e tudo, estupram crianças, né? E a gente fica horrorizado, né? A gente fica, meu Deus, mas é o que é? A criança é vista como coisa, como objeto sexual também. Isso já há uma consequência indireta, digamos assim, desse comportamento de coisificação. De coisificação. Eu trago, inclusive, algumas abordagens psiquiátricas, que é uma coisa assim que foi um desafio para mim, na área jurídica, trazer a abordagem de Erich Fromm e Freud. Mas tem que beber nessas fontes para entender o seguinte, contexto. Quando você fala de consumismo, consumo, você fala o quê? Desejo. É desejo. Consumo é desejo. Você deseja, você vai consumir. E o desejo, segundo os psiquiatras, está muito atrelado à questão sexo. Quando você tem padrões e valores dentro de uma sociedade que inibem determinados desejos e perversões sexuais, né, de ver a criança como um objeto sexual, né, esses valores que a gente tinha, né, os valores de dignidade humana que está na Constituição, quando você tem esses freios fortes dentro de uma sociedade, você não vai ver muito o aumento de casos de pedofilia, de usar a criança como alguns funqueiros mirins. Os pais autorizam, até teve um caso aí polêmico que saiu na mídia, que eu não vou citar, mas de uma criança que o pai disse que ela tinha que simular uma relação sexual em cima do pau com a funkeira mirim, e ela tinha 8 anos e simulou. Teve um problema seríssimo em São Paulo. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Né? E aí você vê assim, crianças se erotizando, casos de erotização. Através até de vestuário. Vestuários, de usar uma dança sensual. Aí acha bonito. Eu já Uhum. vi, até em grupos, né, de coisa assim, de mães que às vezes sem noção, às vezes passa despercebido, achando bonito a criança lá, quase seminua, rebolando, dançando a garrafa, a funkeira, aquele negócio tudo. Não, nada contra o funk, quem todo mundo gosta, mas é algo que eu acho que, creio que é pessoas mais adultas, inadequada para a infância e juventude. É uma violação ao direito das crianças. Então, veja só, essas crianças são vistas, claro que isso não vai abonar a atitude de um pedófilo, longe de mim dizer isso. Mas o contexto facilita. Induz e facilita. Né? Então, você está vendo ali a criança como uma adulta. Você não está mais vendo a criança. Ou como um objeto sexual. Quando os valores saem, o que é que fica? Quais são os valores que são substituídos por aqueles valores de inibitórios, de ver o outro como ser humano, ver o outro como um vulnerável, uma criança vulnerável que precisa de proteção. Quando você tira isso que está na Constituição, que está no lei, que está no Código Civil, o que é que fica de valor? Nada. Ou valores que você não tem noção do que é. E aí tudo pode acontecer. Né? Então, esses casos de erotização, de pedofilia, drogas, obesidade infantil, né? Inclusive tem até, eu cito aí de casos de processos contra grandes redes de fast food, né? E lanchinhos que vêm com a venda casada lá do brinquedo para criança, alimentação precária, problema de autoestima das crianças indo para psicólogo. Antigamente, criança indo para psicólogo. Para conter a hiperatividade das crianças, o que se vê muito dando medicação. Muito, né? Muito. E aí você começa a ver, assim, não, tem algo errado. Também o livro faz uma proposta, vamos resgatar coisas que abandonamos e que eram boas lá na formação do indivíduo, da criança. Vamos nos conscientizar de um consumo responsável, vamos impor limites aos nossos filhos. O mais difícil para os pais, em geral, é dizer não quando ele pode dizer sim, não é? Isso.
Dizer não para educar, na maioria das vezes é preciso que a gente diga não quando pode dizer sim. E isso está relacionado a essas questões, né, financeiras. Notadamente financeiras. Eu me lembro de um fato, né, que na minha infância, criança só ganhava presente, era no dia das crianças e se merecesse. Tinha que se comportar no Natal e no aniversário. Em datas. O ano todo você ficava e o pai dizia não. Na expectativa. Porque na cabeça do menor, o não ele é tão essencial, isso aí os psicólogos falam, quanto o sim. Aliás, o não é melhor do que o sim. Né? Então as frustrações. Você trabalha as frustrações. Por que alguns, eu vejo casos, eu peguei casos de clientes, por exemplo, tá? Umas moças, né, jovens, 6 meses de casado, vou me separar. Disse, mas por quê? Não cheguei, acordei um dia, olhei para a cara dele e não gostei. Não gostei. Tive uma briga banal, porque o relacionamento, e os sociólogos falam, para ser sólido, você tem que construir base. E aí você tem que transpor as dificuldades. Isso é com filho, pai e filho, isso é com são com casais. Então, o que está acontecendo? Você é acostumado numa cultura que seu pai deu sim a vida toda. Você não sabe lidar com o não. E aí você chega no casamento, você vem de uma infância, de uma relação meio que coisificada lá com seus pais, você chega no casamento e não vai ceder nada. Você não vai ponderar o outro na sua relação. As diferenças, As diferenças. que são naturais. Você vai explicar aí alguns motivos do acréscimo de divórcios na sociedade brasileira. Eu lido com direito de família e a coisa estarrecedora. Passa a ser uma relação descartável. Descartável. Assim como quando se ganha alguma coisa, a importância pode ser o que for, né? Isso vai desde um brinquedo na infância até um bem na fase adulta. As pessoas nunca ficam satisfeitas quando tem essa facilidade em ganhar. Não é? Isso. E é interessante porque você falou da descartabilidade, é um termo que eu uso muito na minha obra, porque as relações descartáveis, né? Bauman falou disso, Jean Baudrillard, que é um sociólogo francês, e eles começam a analisar a sociedade de consumismo, e aí a gente começa a ver, alguns são até pessimistas. Né, eu prefiro assim, eu fico meio pé na frente, outro atrás, porque eu acho que o Brasil é um país que não tem muita feedback, não tem muita estrutura ainda, ou as pessoas estão ainda um pouco paradas para reagir a determinadas situações. Né? Então é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E nesse contexto, o papel da escola E eu creio que, ultimamente, as escolas estão um pouco apáticas. Tá? Um pouco apáticas. Algumas escolas já despertaram no Brasil, a gente sabe, algumas escolas, aqui em Maceió tem uma particularmente também, despertaram para essa questão do consumo responsável, economia familiar. Que isso não existe, né? Nem na escola, nem na família. Eu pesquisei e descobri que o MEC tinha feito uma experiência em algumas escolas públicas, se eu não me engano, no Mato Grosso, uma no sul do país, mas pouquíssimas, de reaproveitamento, aquela história dos 3 R, né? Reutilizar, reaproveitar, não sei o quê, de consumo responsável, aproveitar o que tem, não se dedicar muito a querer coisas, né? E voltar para a família, reuniões com os pais, reuniões. E essas escolas, dessas experiências, saiu até reportagens na televisão na época, estavam tendo um retorno muito bom da comunidade, inclusive afastando os jovens de drogas ilícitas e outras coisas mais. Porque a família se aproximou da escola e os filhos também, participando de atividades dentro de casa. Isso é importante, que os pais hoje das crianças estejam voltadas também para o acompanhamento dessas crianças nas escolas. Que é difícil, né? A questão. Então, as escolas, elas têm um papel fundamental nessa... Mas a gente não vê muito isso. A gente não vê.
Eu inclusive, falei com a coordenadora lá da escolinha dos meus filhos e ela disse, olha, é um tema interessante, eu vou tentar trazer aqui as mães, né? Mas às vezes é difícil você, até com os pais, chegar a essa conscientização, viu? É porque veste-se uma carapuça diante de uma abordagem que trata diretamente das relações e desnuda afetivas, atitudes deles mesmos. Exatamente. Eu sempre disse assim, ó, quando eu estava elaborando a obra, eu sempre criei meus filhos, né? Tem horário, todos têm que sentar na mesa, desligar o celular, o meu querendo ir para o computador, eu disse, não, vai ficar aqui. Então a gente tem que impor autoridade. Mas às vezes a gente tem umas coisas que passa batido, porque tem, né, aquela questão. E a obra me fez refletir, mas nem sempre os pais querem refletir. As pessoas hoje é muito difícil você parar e pensar, o mundo é tão acelerado. Não se discute que nada. não se discute. Eu uma vez falando sobre isso num grupo, e aí uma mãe, depois de 4, 5 postagenzinhas, a mãe colocou, olha, saiu um novo brinquedo do não sei o quê. Aí eu, meu Deus do céu, né? Tá então, fora do contexto, né? Aí eu tô correndo para a loja para comprar. Porque os coleguinhas estão com brinquedo, o meu filho também. E aí você tem que conversar com o filho. Olha, nem tudo é legal, você pode, né? É difícil, exatamente, mas não é impossível. No próximo bloco vamos falar sobre a relação, né, que vai envolver os filhos já na adolescência e na fase adulta, quando não se constrói na infância esse equilíbrio das emoções voltadas para o consumismo. Voltamos em 1 minuto. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora, advogada Hilda Maria Couto Monte, ela que atua na docência do SESMAC, como também fez o lançamento no dia 10 deste mês de um livro cujo tema está na ordem do dia, que é a interferência, o título do livro é A Interferência do Consumismo nas Relações Paterno-Familiares Contemporâneas. O livro é este aqui. Este livro que trata de um assunto que está presente na maioria das famílias, não é? E nós vamos tratar agora de um assunto relacionado justamente aos adolescentes, quando esta relação não é resolvida de uma forma tranquila na infância. Quais são os sintomas percebidos nessa pesquisa, não é, da reação dos adolescentes em relação à família, aos pais, quando ele não tem essa ambiência de controle sobre seus desejos na infância? Exato, Gorete. Imaginem que na adolescência alguns problemas já começam a surgir. A adolescência não é uma fase fácil, né? A gente chama de aborrecência. Eu tenho um aborrecente em casa, mas graças a Deus ele é até um rapaz obediente, mas é uma fase de natural conflito. Então, quando você vem de uma infância ausente, uma infância que não foi construída, que a convivência familiar não foi sadia, muitas vezes de pais que brigavam, o adolescente via a violência dentro. Filhos. Tem uma frase que eu sempre coloco na minha cabeça, né? As palavras calam, mas os exemplos arrastam. Quando você não tem um exemplo em casa, você, consequentemente, seu filho, ele não vai captar muito bem as relações que ele, porventura, vai constituir em termos de família. Então, na época da adolescência, é uma época muito de contestação, de colocar os hormônios à flor da pele. O adolescente, ou se retrai, se retrai, ou explode. Né? E eles já começam a tentar se afirmar. E você tem que entender que dentro do sistema legal, o pai ainda possui, a mãe, até a maioridade, autoridade sobre esses filhos. Mas como exercer, você já vem de uma autoridade já meio que defasada na infância que você não construiu. É difícil, mas você tem que tentar. O que a gente tem visto quando a criança é criada nessa cultura e chega na adolescência? Na adolescência, ela está mais propensa a se envolver. Eu sempre digo assim, o vício às vezes é benéfico, como, por exemplo, ficar 24 horas dentro de uma internet ou alguma coisa. Um vício benéfico é a porta de entrada
para vícios ilícitos. Ou para agressividade. Ou para agressividade. Por quê? Porque você fica no mundo... A criança já não tem a capacidade de distinguir a fantasia da realidade. O adolescente, ele já tem um pouco dessa capacidade, em tese, né? Mas o que acontece? Ele se vicia muitas vezes naquelas atitudes que já vêm sendo corriqueiras na vida dele. Reproduzidas. E como é uma fase de embate, ele não vai aceitar muito que o pai e a mãe batam o pé e digam assim, você só vai ter 1 hora de internet e outras coisas. E aí ele já está grandinho, pode ir para um embate físico, não é? É uma fase de aceitação, né? De não sabe se vai ser adulto, se é criança ou se é adulto, de autoafirmação. Então, para isso, ele precisa se impor. A criança, ela começa a colocar, o adolescente, ele começa a querer colocar os limites, né? A testar os limites dos pais. Eu já vi casos, agressão, né? Eu já vi casos de agressão de adolescentes aos pais, porque simplesmente de dar um baile mesmo, viu? Casos assim a gente lida muito, eu escuto muito, né, os clientes, e assim, olha, doutora, eu quando disse que eu ia tomar o computador, ele saiu quebrando, saiu quebrando tudo, disse que ia me matar, até ameaça sai. Pois é, porque na verdade a condução que é dada pelos pais na relação com os filhos, na infância, desde a primeira infância, sim, é no sentido de se estabelecer a sua autoridade não pela força, mas pelo argumento, né, pela palavra. Quando as crianças chegam à fase da adolescência, se os pais forem tentar bater nos filhos para fazer valer o entendimento, eles podem ter uma reação contrária também, né? Estão abertos a isso. Um dos princípios que lida o direito de família é a afetividade, que envolve responsabilidade também e o respeito, né? A autoridade. Então, é algo que tem se perdido nisso. E muitos adolescentes têm aumentado aí o número de álcool e droga. Precocemente. Né? Os pais, eles têm... Não, vai ter uma festa... Na minha época é assim, vai ter uma festa onde é a casa, quem vai estar lá, né? Com quem você vai... Eu vou pegar você... Então, não tinha essa história de você pegar o carro do pai e ir sem carteira. E outra coisa, transgredindo abertamente. A lei. Exatamente. Né? Mas o mais interessante é que muitos pais não sabem, mas que a criança, muitas vezes o adolescente ou o adulto, precisa que os pais externem a preocupação com eles para eles entenderem que são importantes para os pais. Né? Mesmo o adolescente rebelde, quando os pais externam esta preocupação, eles podem até não gostar, mas eles se sentem amados. Valorizados. E valorizados. Exatamente. Meus pais se importam comigo. Uma das coisas que eu já ouvi muito em vara de família, é assim, olha, minha mãe nunca se importou comigo. Meu pai nunca se importou comigo, nunca perguntou se eu estava numa festa. Essa frase eu já ouvi de adolescentes, de pessoas adultas, que criaram raízes de amargura muito grande. Então, veja bem, esse fator de preocupação. Agora, o que é que acontece? Os pais de hoje, eu noto isso, não estão dando... Não faz essa pergunta, vai com quem, volta com quem. Eu tenho uma colega que diz assim, ó, quando meus filhos quiseram ir para o show, e ele disse que no show sempre existe essa questão de muita facilidade com drogas e outras coisas. Então ela disse que ela e o marido foram com eles. A gente vai ficar aqui de longe só olhando vocês, tá? E vai ficar de longe olhando vocês, vocês fiquem aí, agora a gente tá de olho. Aí quando vinha uma coisa errada, aí dizia, olha, tá vendo aquilo ali, ó? É furada, sai dali. Aí ela dizendo, né, que educou os filhos, eles iam para o show, mas aprenderam a identificar. A vigilância com uma liberdade vigiada. A liberdade. Há uma fase necessária para a liberdade vigiada. Ninguém vai soltar uma criança, um adolescente, um pré-adolescente num show, sabendo da vulnerabilidade de toda a ordem, inclusive até da violência. Álcool, droga, estupro, exatamente, tudo. Sem ter esse compromisso, né, com a liberdade vigiada. Agora, uma outra questão. Quando chega na fase adulta, é muito comum a gente observar, sobretudo na classe média, né? Sobretudo na classe média, onde classe média acima, né? Isso. Onde o consumo é viabilizado, né? Mesmo em idade avançada,
pais se veem obrigados a trabalhar como se tivessem filhos, crianças e adolescentes, para atender às suas necessidades, quando poderiam já estar trabalhando, e muitos estão trabalhando, mas quando querem os seus objetos do desejo, né, não importa se está na condição deles, filhos, mas tem que os pais garantirem esse objeto do desejo. Os filhos, eles estão saindo mais tarde das casas dos pais, a começo disso. Não querem casar, muitos jovens dizem assim, eu não vou casar, tá tudo uma bandalheira, não vou casar, né, muitas vezes. E aí demora um pouco, né, de sair da casa dos pais. E aquela visão de pai como um banco, ela vai persistir, ela não vai sumir. E vai desembocar na velhice do pai, em violência contra o idoso, porque o Estatuto do Idoso fala justamente de condutas domésticas de filhos que roubam os cartões dos pais, batem nos pais, porque acham que eles têm a obrigação de dar aquilo para eles. E numa fase em que os pais estão ultra fragilizados, ultra fragilizados. Que deveria contar com o acolhimento e o carinho. Quando você vai ver as leis familiares que vêm surgindo, a Maria da Penha e outras leis e tal, essas leis que vêm surgindo de uns tempos para cá, são leis que você vai olhar os artigos, eles abordam justamente situações que vêm de uma visão coisificada das relações familiares. O que faz, sobretudo, pais agirem dessa forma? O contexto, né? No livro eu trato justamente dessa evolução, a culpa da ausência, o fator amolação, a dificuldade de criar um filho hoje, nos tempos de hoje, com todo esse contexto, com toda essa situação de se eu não der um amiguinho do meu filho vai ser desprezado. Sobretudo quando separam, né? Quando há separação, aí é pior. Né? Até na fase adulta se percebe. A separação, ela cria traumas e mágoas que só pode ser... Nem eu acho que a psicologia trata de forma completa, né? Esses traumas. Porque, primeiro, que o padrão de vida, de qualidade de vida da família decai. São duas famílias agora que vão se formar e muitas vezes aquele padrão de consumo e outras coisas mais, ele vai cair um pouco. Você não vai poder mais ter algumas coisas que você tinha com os pais contribuindo conjuntamente nas responsabilidades da casa, como diz o código. Então, quando cai esse padrão, e aí a criança também, ela não sabe lidar com essa história, né? A casa do pai, a casa da mãe, os pais brigando, a criança no meio, o adolescente no meio, o adulto no meio. É difícil lidar com as famílias destruídas. É muito difícil. E a cultura que foi feita de materialismo e tudo piora e agrava mais. Veja, eu não estou dizendo que essa cultura é o único objeto, a única causa dos desgraças da família, né? Mas é um fator extremamente preponderante. Até porque a separação não deveria atingir esses princípios quando eles foram construídos bem, desde a infância até a vida adulta dos filhos. Exato. Não é? Exato. Tem pais que... A questão da alienação parental, por exemplo, né, onde o filho é tratado como um objeto para atingir o outro. Exatamente. Bem, infelizmente o nosso tempo já está estourando e eu agradeço aqui mais uma vez. Eu acho que esse assunto não se prende a uma entrevista. Nós teremos a oportunidade no futuro de tratar ainda essa questão, porque está na ordem do dia. Muito obrigada. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Gorete, eu só tenho a agradecer a todos. O livro está acessível nas editoras nacionais do Brasil inteiro, no site da Saraiva, no site da Lumen Iuris. E a temática é realmente a crista da onda aí, o que nós estamos vivenciando. Para quem é pai, para quem é mãe e para quem é profissional da área jurídica também e das outras áreas. Exatamente. Porque é um tema interdisciplinar. Bebeu nas fontes, não é? Nas fontes, todas. Pois bem. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.